Oi. Não sei qual que é o desconto direito. Oi, gente, boa tarde. E quem não almoçou é bom dia. Vou apresentar hoje a minha primeira revisão do R4, a revisão de fluidos em UTI. É um tema muito amplo. Eu tentei deixar de uma forma mais simples, menos repetitiva, já que teve muita abordagem recente de retorno venoso, de choque circulatório. Eu tentei focar mais em fluidos e em medidas de fluido responsividade, tá? Então, vamos começar. A gente vai passar por quando que a gente usa, que tipos de fluidos que a gente tem, quando usar cada um, os problemas que a gente tem com o fluid overload, um pouquinho de fisiologia do retorno venoso, como que a gente escolhe quem vai mais se beneficiar clinicamente, um pouco de fases de ressuscitação volêmica e fases de fluidos que a gente dá no paciente na UTI, fluido responsividade e terapia guiadas por MECs, tá? Então, vamos lá. E para quem que a gente dá fluidos, né? Cara, para todo mundo. Mas a gente usa mais em paciente que está hipovolêmico. Esse aqui são os cenários mais óbvios, né? O cara séptico, o cara no intra-operatório, no perioperatório, quem tem algum tipo de alteração hemodinâmica, quem tem alguma disfunção renal, a gente fica pensando em dar fluido. E quando parece que tem um benefício. Mas tem muita gente que a gente dá fluido. Quem mais que a gente dá fluido, assim, nesses cenários não óbvios? A gente dá um monte de soro de manutenção, a gente lava a PAI, dá flush, lava central, a gente faz expansão volêmica e a gente dilui muita medicação. E aí eu comecei trazendo para vocês um conceito de fluid creep, né, que é a soma de todos esses pequenos volumes que servem para manter vias vasculares e diluições, que talvez não é um volume que o paciente obrigatoriamente precisa, mas que a gente acaba dando. E ele tem muito mais importância do que o que parece que a gente dá. Ele tem uma grande relevância clínica. Ele é frequente e bem descrito em pacientes queimados. E talvez uma estratégia para reduzir o fluid creep reduza a sobrecarga não só volêmica, como de eletrólitos, né, de sódio e de cloro. E aqui tem essa imagem que é bem tradicional, que ela mostra, tipo, classifica os tipos de fluidos que a gente dá para o paciente no UTI. A gente dá para ressuscitar fluidos de manutenção, para nutrição, como em forma de hemoderivados e o fluid creep. E uma coisa que muitos nos surpreende é que dá a impressão sempre que a ressuscitação é o que a gente vai mais dar, que a gente fica preocupado, não vamos fazer se não for fluido responsivo. A gente fica muito preocupado com isso, mas a ressuscitação é uma parcela bem pequena do total de fluidos cumulativos que o paciente recebe na UTI. E eu achava que era, a gente sempre acha que é mais, né? A ressuscitação é mais importante. Então a gente dá muita coisa de manutenção, muito dieta, justo. E olha a porcentagem do fluid creep. Então, que é aquela coisa que parece não importante, uma diluiçãozinha, lavar o central, e na verdade representa aqui quase 1/3 dos fluidos que a gente dá para o paciente no UTI. E aí eu trouxe eu trouxe o conceito de fluid creep no começo, e essa frase que me chamou muita atenção, que é muitos médicos prescrevem terapia com fluidos, e parece que eles não têm expertise para fazer isso, e talvez não tenham consciência do potencial que isso traga de riscos. Então, isso aqui é a nossa reflexão inicial, para a gente falar de que tipos de fluidos que a gente tem. A gente tem os cristalóides e a gente tem os colóides, né? Dos cristalóides, o mais famoso é o soro fisiológico, que é o cloreto de sódio 0,9%. Mas a gente também tem o NaCl em diferentes concentrações, o Ringer simples e o Ringer com lactato e plasma light. E dos colóides, a gente tem os proteicos e os não proteicos. O proteico é basicamente albumina e não proteico é, assim, eu particularmente nunca usei, amido, dextrano e gelatina. E quando a gente vê a composição do soro dito fisiológico, a gente vê aqui comparando com o plasma e aqui a composição da solução salina. A solução salina ela é basicamente sódio e cloro. E tem uma concentração aqui de 154 de sódio, 154 de cloro. Não tem outros eletrólitos e o normal seria de 135 a 145 de sódio, 95 a 110 de cloro, com uma osmolaridade plasmática esperada de 291, você está dando tipo um 308. E aí eu trago essa frase que é bem clássica, né? Quando o professor Marcelo primeiro falou para a gente, você sabe quantos pacotes de batata Ruffles tem 1 litro de soro fisiológico? Eu fiquei, não sei, mas com certeza eu consigo comer, porque eu gosto bastante de batata Ruffles, cebola e salsa.
E quando ele falou, muito me surpreendeu. Se você calcular, dá mais ou menos, dá umas 9 gramas de sódio de composição, e eu trouxe para vocês entenderem quantos pacotes do 57 gramas tem e quantos sachêzinhos de sal tem. Se você for calcular, dá 30 pacotes do pacote médio de Ruffles, cebola e sal. Eu não consigo comer, não sei vocês, mas eu gosto muito, mas não dá. E 11 sachêzinhos de sal. Por que a gente traz essa reflexão? Porque talvez quando você está dando soro fisiológico, você não esteja gerando só uma sobrecarga de volume, mas de soluto, tá? E você não anda comendo 30 pacotes de Ruffles, porque você quer dar isso para um paciente. Então, é mais ou menos para sempre que vocês forem pensar em soro fisiológico, lembrar da sobrecarga de soluto. Então, ele não é bem fisiológico, né? Ele tem um pH mais baixo, ele não tem outros eletrólitos, ele agrega um risco importante de acidose metabólica hiperclorêmica, cara, é 154 de cloro, o normal é em torno de 100. Então, você vai gerar uma sobrecarga de cloro. E um bom possível uso do soro fisiológico, dá para usar para ressuscitar? Dá, com parcimônia. Mas aquele cara que tem uma alcalose metabólica hipoclorêmica, tem muita perda gastrointestinal, por exemplo, acho que justo, né? Vai gerar o contrário, vai dar um contrabalanceamento. Então, cuidado nas indicações. Já comparando aqui, ó, o mesmo plasma com a mesma solução salina e com os outros cristalóides, o Ringer e o Plasma Light, o Ringer tem até um pouco menos de sódio, né? Fica em torno de 130, e o Plasma Light fica mais fisiológico, né, entre aspas, fica 140. Ambos têm potássio, o Ringer e o Plasma Light, tem bem menos cloro do que a solução salina, 0,9%, e tem uma osmolaridade mais baixa. O Plasma Light mais próximo da osmolaridade plasmática. E o Ringer lactato tem um pouquinho de lactato. Eu gostei, eu quero falar uma coisa, eu gostaria que tivessem mais R1s presentes, porque eu, quando era R1, eu escutava muito a seguinte frase: não vamos dar Ringer porque o potássio está alto, ou então não dê Ringer lactato para quem tem um lactato alto. Você vai piorar a situação do paciente. E o primeiro, tipo, se o cara tem um potássio alto, acima de 5, e você der uma solução com Ringer lactato, por exemplo, se você for pegar bem ao pé da letra, você está puxando esse potássio para baixo, na concentração final. Você vai dar mais volume e um potássio numa solução menor. E o lactato, ele é um marcador de gravidade que isso é mito, assim. Pode dar o Ringer para ressuscitar o paciente que tem um lactato alto. Quando a gente vai ver os colóides, a albumina, o dextrano, a amida e gelatina, eles têm sódio, tem bastante sódio. Isso é uma coisa que vale a pena chamar a atenção. E eles têm esse potencial coloidosmótico também. E também tem bastante cloro, principalmente aqui no meio. Opa, pulou um monte. Quem que é melhor para ressuscitar, então? Vou usar o quê? Vou usar cristalóide ou vou usar colóide? Então, tem vários trabalhos na literatura, aparentemente não tem uma diferença. Hoje a gente prioriza da cristalóide em detrimento de albumina. Antes usava bastante albumina. Tem cenários bem específicos hoje que a gente opta por dar albumina, principalmente no hepatopata. Tem essa discussão que a gente teve recentemente do paciente com IC descompensada, que está bem hipervolêmico. Mas, em geral, para ressuscitar um paciente que esses trabalhos são em pacientes sépticos, talvez não faça diferença e você pode usar seu Ringer tranquilo, seu cristalóide tranquilo. E qual dos cristalóides eu vou usar? Eu vou dar Ringer, vou dar Plasma Light ou vou dar soro fisiológico? Quando a gente compara a solução balanceada, tipo Plasma Light com soro fisiológico, é neutro, assim, não foram comparados com o Ringer, habitualmente a gente não usa soluções balanceadas e talvez tenha um benefício de você usar, tem um sinal de benefício de você usar soro fisiológico em pacientes com TCE grave, provavelmente porque você vai puxar o sódio para cima e você vai ter o benefício do neurocrítico. Quando você compara soro fisiológico com Ringer ou Plasma Light, porque quando você olha aquela tabela, você pensa, soro fisiológico é péssimo, melhor é o da Ringer ou Plasma Light. Quando comparou isso, teve uma tendência de benefício do uso preferencial realmente de Ringer de Plasma Light, com redução de desfecho composto de mortalidade, terapia renal substitutiva ou disfunção renal persistente. E aí agora eu vou trazer um pouco para vocês sobre os problemas dos fluidos, né? Os problemas e as evidências que a gente tem. Eu trouxe essa imagem para vocês lembrarem que muitas vezes quando a gente tem um problema de fluid overload, a gente olha muito para o coração, porque a gente pensa, vai ficar com gesto, não vai conseguir trabalhar bem, ou vai ter outro tipo de disfunção vascular. A gente olha muito para o rim, o paciente vai ficar oligúrico, vai fazer cardiorrenal e tudo mais. A gente, às vezes, esquece do pulmão e às vezes esquece do cérebro. E eu queria chamar a atenção para equilíbrio entre compartimentos. Quando você dá um fluido, ele não vai ficar no intravascular, vai ficar pouco tempo no intravascular, ele vai se redistribuir. E mesmo que fica no intravascular, se você fizer um fluid overload importante, principalmente nos órgãos encapsulados, você vai provavelmente diminuir a perfusão e o fluxo naquele órgão. Né? No pulmão, a gente tem um problema de extravasamento, o paciente vai ficar mais congesto. No cérebro, de edema cerebral.
E a gente pode gerar insuficiência respiratória, síndrome compartimental abdominal, lesão renal aguda, edema cerebral. Esses dois, parece que a gente percebe mais, né, na beira-leito. Agora, edema, síndrome compartimental abdominal, prejudicar a perfusão renal por reduzir a diferença de pressão é uma coisa que a gente pensa bem menos, principalmente edema cerebral. O excesso de fluidos, ele vai prejudicar ainda aquela diferença de pressão, porque todo fluxo de sangue, todo fluxo, ele acontece, fluxo de ar, na ventilação mecânica, fluxo de sangue, ele acontece por uma diferença de pressão. Se você equilibra as pressões, você vai diminuir o fluxo, vai ter uma tendência a diminuir o retorno venoso e reduzir a perfusão tecidual. Eu trouxe aqui de forma bem simplificada tudo que a Luísa discutiu na aula dela de retorno venoso, está disponível no YouTube, que é o conceito de que você tem que ter um gradiente de pressão para ter um fluxo de sangue, e a nossa pressão que a gente estima é a pressão venosa central, é a PVC, que seria a pressão no fim do retorno venoso, né? A pressão no coração direito. E a PMS, é a pressão média sistêmica, a pressão média sistêmica, ela seria a pressão lá na última vênulazinha antes de voltar para o coração. Então, para vir da última vênulazinha até o coração, tem que ter uma diferença de pressão. Aqui eu botei vermelho só para ficar mais chamativo, mas lembra que é tudo venoso, tá? É venoso, venoso. Então, quando você tem uma pressão média sistêmica e tem uma PVC, se você aumenta essa PVC sem aumentar a PMS, você diminui esse retorno venoso. Então, de forma bem resumida. E quando você dá muito fluido, aqui se você pensar na última artériazinha e na última venulazinha, nas células e na difusão de oxigênio, que em última análise é o que a gente quer, é entregar oxigênio para as células e melhorar o choque, quando você dá muito fluido, você pode aumentar esse extravasamento de água no intercelular, né, no interstício, e o oxigênio ele vai chegar com cada vez mais dificuldade às últimas célulazinhas, talvez você piore o seu objetivo, que é entregar oxigênio para aquelas células. E aqui, pincelando um pouco em retorno venoso, só para não dizer que eu não falei nada, a gente discutiu muito em aulas recentes. Eu trouxe aqui a curva de Frank-Starling da função do coração esquerdo e a curva do retorno venoso, que tudo que chega tem que sair, então a gente assume que o débito cardíaco ele tem que ser igual ao retorno venoso. E a nossa ideia, quando a gente dá fluido, é aumentar o volume sistólico. Então, é aumentar a contratilidade, o débito cardíaco e melhorar a função cardíaca. De preferência, e o que a gente está objetivando em dando fluido, é melhorar o retorno venoso. Então, a gente pode subir aqui na curva essa curva aqui, do ventrículo esquerdo, ou aumentando a pressão média sistêmica, que aí vocês lembram, né? Que aí você sobe aquela pressão que estava lá no vermelhinho, vai voltar mais sangue, mantendo a mesma PVC, ou melhorando a contratilidade cardíaca. Então, você pode deslocar aqui ou para cima, aqui na mesma curva. Todo mundo entendeu? Não, né? Tudo bem. Vamos lá. Depois a gente assiste a aula da Luísa. O que a gente tem de problema tido em evidência científica? Em SARA grave, em paciente com ARDS, a gente teve o trabalho do FACT que mostrou que uma estratégia conservadora de fluidos versus uma estratégia liberal teve uma diferença bem expressiva nos primeiros 7 dias, mostrou uma diferença positiva para redução de dias livres, aumento de dias livres de ventilação mecânica, redução de lung injury score e redução dos dias de UTI. E em pacientes sépticos, no VAST Trial, que é um trabalho de pacientes em choque séptico, mostrou que quem estava no terceiro e quarto interquart X, ou seja, quem recebeu mais volume, se eu não me engano, era acima de 3.000, 4.000, tinha uma diferença importante, esses pacientes tinham maior mortalidade só por causa disso. Então, quais são os potenciais benefícios de evitar um balanço hídrico positivo? Reduzir mortalidade, reduzir lesão renal aguda, aumentar dia livre de ventilação mecânica, aumentar dia livre de UTI, melhorar a perfusão pulmonar e evitar disnatremia. Então, cuidado com os fluidos. O fluid overload, ele tem complicações diretas. Hoje a gente prefere expandir com sepse, principalmente com ringer lactato. No TCE tem uma preferência para o soro fisiológico, principalmente até nas diluições, no fluid que a gente pensa. E a PVC ela deve ser pensada em um contexto e na fisiologia. Então, agora dá muito medo de dar fluido para os pacientes, né? Mas tem alguns pacientes que eles vão se beneficiar de você dar fluidos para eles. E aí, quando a gente pensa aqui na divisão dos tipos de choque, talvez quem mais se beneficie seja o paciente do choque hipovolêmico, ainda mais se não for um choque hemorrágico. Talvez o cara do choque hemorrágico precise mais de plasma, mais concentrado de hemácias, mas o cara do choque hipovolêmico, faz sentido a gente dar bastante volume para ele. O cara do choque obstrutivo, que está tamponando ou está com pneumotórax, dificilmente ele vai responder alguma coisa e vai adiantar você dar volume para esse cara. O do choque cardiogênico eu botei em amarelinho aqui, porque provavelmente ele não vai precisar de fluidos, mas vale a pena você olhar com calma para ele. Se for um cara que está seco, que ele está em choque cardiogênico, que você não está dando volume para ele, talvez faça sentido sim. E o do distributivo é o que dá muita dúvida, né?
É o cara que é vasoplégico, que é aquele cara que a gente fica insistindo nas medidas de fluido e responsividade para guiar a nossa terapia. Então, vale a pena a gente olhar direitinho para a nossa história, exame físico, avaliar a perfusão periférica e talvez um F-point of care para ajudar a entender o que está acontecendo melhor, tanto diagnóstico quanto para guiar tratamento. Então, talvez quem mais se beneficie seja quem tem realmente um débito reduzido, quem o coração esquerdo bate bem e quem tem sinais clínicos de desidratação. O eco, ele vai fazer parte do seu arsenal diagnóstico para avaliar tanto função de ventrículo esquerdo quanto de ventrículo direito, estimar pressões e estimar o débito. Eu trouxe aqui uma imagem de um paciente com TEP, né, que esse é um paciente que entra lá na categoria do choque obstrutivo, que esse é um cara que provavelmente não vai responder volume. Você vai conseguir identificar a retificação do septo até o sinal do D e um aumento importante de câmaras direitas. Esse cara acho que não vale a pena dar volume. E hoje em dia, vou fazer essa pausa aqui reflexiva, quanto mais eu estudo, mais eu tenho dúvida se o cara está euvolêmico ou se não, e se vale a pena ou não dar volume. Isso, para mim, fica mais difícil a cada dia. Não é uma coisa tão simples assim de tomar essa decisão, não. Eu trouxe aqui para vocês as formas que a gente tem de estimar o débito. A gente pode estimar por termodiluição, tanto por Swan-Ganz quanto por monitor de débito. A gente pode estimar, aqui seria volume view, por contorno da pressão de pulso, com o flow track, e a gente pode estimar com o eco através do nosso VTI. E como os fluidos podem ajudar na hemodinâmica? A gente quer aumentar o débito sem reduzir o retorno venoso. A gente não quer reduzir o retorno venoso. Então, a gente não quer aumentar a PVC, a gente não quer reduzir o retorno venoso. E aqui nas famílias das curvas de Frank-Starling, a gente vai ter a gente olha para essa curva, a gente faz a prova de fluido responsividade para tentar entender em que fase da curva o paciente está. Essa primeira coluna cinza aqui é o paciente que, quando você faz uma mudança de retorno venoso daqui para cá, quando ele é o paciente responsivo à pré-carga, que é o cara que provavelmente tem reserva de pré-carga que vai ser fluido responsivo. Tipo, se eu tiro o cara daqui para cá, com um pouquinho de volume, ele ganha bastante. Já esse segundo cara aqui, se você tira daqui para cá, não muda nada. Ele se mantém na mesma contratilidade miocárdica. Então, a gente faz a medida de fluido responsividade para tentar entender se ele está mais no começo ou mais no final das curvas. E a gente espera, quando a gente faz isso, que ele tenha um ganho de volume sistólico, que ele melhore a perfusão tecidual, e a gente pode fazer isso com uma monitorização estática ou dinâmica. A gente vai discutir um pouco sobre fluid challenge e fluid overload, que a gente já comentou bastante, e um pouco de self-volume challenge, que seria o passive leg raising que a gente vai fazer, ou as outras medidas de interação coração-pulmão. As medidas estáticas, resumindo, não usem, em geral são muito ruins. A PVC que a gente é ensinado, no caso eu achava muito, que era muito bom, principalmente quando eu era R1. Uma PVC baixa tem um valor preditivo bem ruim para você predizer fluxo de responsividade, a pressão de afusão também. Assim, a via carga inferior também é ruim. Já as medidas dinâmicas, não. Essas vale a pena a gente prestar atenção. A gente pode fazer o passive leg raising, medidas que levem em consideração a interação coração-pulmão, ou seja, com a ventilação mecânica e com inspiração ativa. Você vê que elas têm cortes diferentes para você considerar o paciente fluido responsivo ou não. Eu não acho que vale a pena a gente ficar tentando decorar isso durante a aula, mas é uma coisa que vale a pena a gente saber. Então, eu deixei essa tabela para a gente poder consultar depois e a gente vai falar aqui um pouquinho agora sobre elas. Por que a interação coração-pulmão ela é usada em consideração para definir se um paciente é fluido responsivo ou não? A ventilação mecânica, os ciclos inspiratórios, têm uma mudança cíclica, eles determinam uma mudança cíclica na pré-carga do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo. Como é que isso acontece? Quando você tem uma inspiração, você aumenta a pressão intratorácica, certo? Você vai reduzir o retorno venoso, porque você aumentou a pressão intratorácica. Então, você reduz a pré-carga do ventrículo direito. Mas, quando você aumenta a pressão intrapulmonar, você aumenta a pressão alveolar, você aumenta a pós-carga do ventrículo direito. Então, você vai estar chegando pouco e saindo muito pouco. Então, no fim da inspiração, o volume sistólico do ventrículo direito ele é mínimo, tá? E essa imagem que eu achei bem interessante, é que, vamos lá. Aqui em verdinho, pressão intratorácica e embaixo pressão transpulmonar. Então, como a gente falou, da pressão intratorácica vai levar ao mínimo volume sistólico do ventrículo direito, tá? E aí, do ventrículo esquerdo, o que isso vai gerar? Quando você aumenta a pressão intratorácica, você faz o sangue voltar até o ventrículo esquerdo. Então, você aumenta a pré-carga do ventrículo esquerdo e você diminui a pós-carga. Então, é o contrário. Para o ventrículo esquerdo, na inspiração, você vai facilitar muito e você vai aumentar muito o volume sistólico do ventrículo esquerdo. E, nesse mesmo momento, você vai reduzir muito o volume sistólico do ventrículo direito. Nesse momento, você vai ter um volume sistólico que seria, tipo, o máximo no final da inspiração. E aqui, na curva da PAI.
Passam uns 2, 3 ciclos, que é o tempo de trânsito transpulmonar, daquele sangue bem pouquinho velho que saiu do ventrículo direito, você vai gerar uma redução no volume sistólico do ventrículo esquerdo, que foi o que passou e foi o que chegou, e foi pouco, e é isso. E aí, quando acontece isso na expiração, você vai ter um volume sistólico do ventrículo esquerdo reduzido. Então, aqui você vai ter um volume bem maior do que esse, tá? Então, vai ter uma variação que depende da pré-carga e depende da variação dos ciclos respiratórios. Quando você faz uma pausa inspiratória prolongada, isso também é perceptível. Aqui, ó, fez a pausa inspiratória, você reduz a diferença aqui dos ciclos, você diminui a pressão de pulso, você aumenta a pressão alveolar, que era o que a gente estava comentando, você aumenta a PVC e aqui na monitorização do débito, você reduz o retorno venoso e o débito cardíaco. Então, em pacientes fluido-responsivos, sem ventilação mecânica, a gente nota mudança no valor do volume sistólico entre os batimentos, só em ele estar em ventilação mecânica. E aí eu vou tentar trazer para vocês o conceito de variação da pressão de pulso. Então, aqui numa curva de PAI, a gente vai ter uma pressão de pulso aórtica que ela vai depender do volume sistólico do ventrículo esquerdo e da complacência da aorta. Assumindo que a cada 3 batimentos a complacência da aorta não vai mudar, se você tem uma variação do volume sistólico, a variação que você vai ter na curva vai ser principalmente dependente de variação de volume sistólico, tá? Então, o que você precisa ter? Em ventilação mecânica, sem esforço do paciente, a 8 ml por quilo, e você precisa ter uma linha arterial. Não sei se todo mundo já viu, mas no monitor dá para você ir lá e setar para aparecer a variação de pressão de pulso só no cara que já tem PAI, você já consegue ter essa informação. Mas ele calcula automaticamente por causa dessa formulazinha aqui que tem embutido nele. Vê? Vai. Então, assim, a gente vai estimar a variação do volume sistólico no fim da índice, no fim da expiração, baseado nessa mudança cíclica que eu estava comentando para vocês. Falei da variação da pressão de pulso, mas e a variação do próprio volume sistólico? Não dá para a gente usar? Dá, né? Qual que é a diferença? A VPP, ela só precisa de uma linha arterial. Já a variação do volume sistólico, ela vai precisar de um monitor específico, que é o flow track, a gente começa, o volume view e tudo mais. E como essa variação do volume sistólico pelos monitores, ela é mais complexa, ela é uma estimativa mais complexa, é uma estimativa da área mais sobre a curva, que envolve muito cálculo matemático. Tem vários trabalhos mostrando que ela é menos acurada do que a VPP. E, assim, é útil, mas talvez não ganhe tanto em relação à VPP, que seja mais fácil de obter. E nessa imagem aqui, vocês lembram que eu estava falando para vocês que a gente quer saber se o paciente ainda está na angulação maior da curva de Frank-Starling ou se ele já está bem pouco responsivo. Esse aqui seria o muito fluido responsivo e esse seria o pouco. Aí olha a diferença. No paciente que tem que ele é fluido responsivo, que ele está aqui, ele fica com a grande variação da pressão de pulso. Ó, esse é bem maior do que esse. Já no paciente que está nessa fase da curva, ele fica com a baixa variação da pressão de pulso. Tá? Deu para entender? Ah, mas peraí. 8 ml por quilo? A gente só passou 2 anos cuidando de Covid, a gente não deixa em 8 ml por quilo, né? Só em casos muito específicos. E agora, o que eu faço? Eu não vou poder conseguir usar esses métodos. Eu não uso de rotina para o paciente em ar. E realmente tem algumas limitações. Assim, a complacência é mais baixa, então vai mexer em toda aquela dinâmica do que tem de pós-carga, do que tem de pré-carga. A gente ventila 6. A gente vai ter um menor volume corrente que vai gerar uma variação da pressão intratorácica menor. Mas, ao mesmo tempo, se você tem uma VPP alta, maior que 12%, num paciente que já está ventilando com um volume corrente mais baixo, isso sugere fluido responsividade. Não precisa você aumentar para 8 para tentar testar. Agora, no cara que já tem a VPP baixa, dá dúvida, né? O que é que eu posso fazer? A gente pode fazer um challenge de volume corrente. Você pode aumentar de 6 ml por quilo para 8 lá no ventilador, deixar por 1 minuto e ver se isso aumenta a VPP. É como se você estivesse fazendo uma prova volêmica, né? Você teve uma diferença de pré-carga e pós-carga. Se aumentar um valor maior que 3,5, isso tem uma boa área sobre a curva para predizer fluido e responsividade. Eu achei isso muito interessante. Outra prova que a gente pode fazer é o teste de oclusão expiratória. Eu gostei muito desse título. Please let me hold your breath. Tem suas limitações, principalmente porque tem paciente que a gente não consegue fazer uma pausa expiratória prolongada, principalmente quem tem ciclos espontâneos. E o ideal é você fazer uma pausa de pelo menos 15 segundos, de 15 a 30 segundos. At least 15. Quando você faz uma pausa expiratória, que é aquela mesma manobra para a gente calcular o autopip, você tem um retorno máximo do sangue para o átrio direito. E se a pausa for longa o suficiente, isso é transmitido para o lado esquerdo, naquela mesma esqueminha lá que eu falei para vocês do trânsito transpulmonar. E isso pode indicar fluido responsividade de ambos os ventrículos. As principais limitações é o paciente que está em respiração espontânea, parece ser bem ok, entre 5 e 14 de PIP, né, que a gente pensa que esses caras geralmente estão em PIP.
E o paciente que está pronado também parece que tem uma limitação desse método, principalmente que é um paciente que está mais grave, que deve ter uma potência mais baixa. Tá, então essas foram as provas para a gente entender melhor o que a gente pode fazer utilizando ventilação mecânica e interação coração-pulmão. Vou falar um pouco do Fluid Challenge. Eu quero saber se ele é fluido responsivo. Eu vou dar volume e vou ver se responde. É basicamente isso. A gente dá de 4 ml por quilo, geralmente uns 200 ml. Só que uma coisa que não falam é que tem que ser rápido. Tem que ser de 5 a 10 minutos essa infusão. E pode ser que seja necessário você fazer um com um pressurizador, tipo aquele de PAI, para poder correr mais rápido. Você pode fazer um mini fluid challenge, que seria 100 ml em 1 minuto. E um aumento do débito cardíaco esperado de 10%. Mas esse é o cara que você fica assim, dá 250? Não, dá mais 250. Melhorou. Daqui a pouco você deu um monte e esse cara, você talvez até tenha um excesso de fluidos. Você está dando até demais. Você não está avaliando isso de uma forma que você não dê fluido. Você sempre está acrescentando coisas para ele. Para o caso que a gente fez na nossa oficina do outro dia, que era um caso que estava em choque hemorrágico, em choque hipovolêmico, é tranquilo você começar fazendo fluid challenge, porque a chance desse paciente precisar de volume é muito grande. Mas pelo esse risco de fluid overload, sobrecarga de volume, a gente pode fazer uma medida que seja usando o próprio volume do paciente, como aquela de interação coração-pulmão, mas também com passive leg raising. E ele é válido em ventilação espontânea, você causa um aumento transitório da pré-carga do ventrículo direito e ventrículo esquerdo, fazendo a elevação das pernas, imobilizando o sangue do leito venoso, esplâncnico e dos membros inferiores, para o retorno venoso, no caso, e é fácil de executar, não gera sobrecarga de volume, mas e tem essa variação do volume sistólico também. Como é que a gente faz? Começa com o paciente com a cabeceira elevada a 45 graus e as pernas no zero. E você faz o contrário, você deixa a cabeça 0 graus com as pernas elevadas. E isso deve ser feito através do controle da cama. Não é para você fazer com suas próprias mãos, tá? Porque isso pode dar interferência de aferência simpática. Você transfere o sangue das pernas e do abdômen até o retorno venoso. E assim, é muita coisa. Quando é que eu vou usar cada coisa? Eu gostei desse fluxograma, porque ele fala assim, o cara está em respiração espontânea, que geralmente vai ser um limitante, ou ele tem arritmia, porque aí eu não vou conseguir usar direitinho o contorno da pressão de pulso, ou ele tem ARDS. Então, nesses casos, quando ele não tem nada disso, cara, fica fácil, faz qualquer um que vai dar certo. Quando ele tem alguma dessas, talvez o passive leg raising, o teste de oclusão expiratória, o mini fluid challenge ou o fluid challenge sejam mais confiáveis. Você vai ter menos interferência. E para a gente saber, será que o paciente tolera volume? Será que se eu der mais volume para ele, eu não vou fazer até causar mal? Parece que a PVC maior que 12, ela vai predizer fluid overload. Achei alguns trabalhos mostrando isso. Talvez o cara que tem a PVC maior que 12 não valha mais a pena fazer mais volume para ele. O cara que tem sinais de congestão pulmonar, seja com ISV, seja na ausculta, ou seja usando o monitor de estudação transpulmonar mesmo. E, às vezes, aqui eu trouxe esse esqueminha para mostrar que, às vezes, o cara é fluido responsivo e ele está longe da linha de overload. Mas, às vezes, ele ainda é fluido responsivo, mas ele já está bem no limite do fluid overload. E pior do que isso, o cara pode ser fluido responsivo e já tá puta sobrecarregado de volume, tipo, não dá mais. Então, não é óbvio, como eu falei para vocês, não é óbvio que você tem que dar volume. E para mim fica cada vez mais difícil tomar essa decisão. A gente tem que avaliar o contexto clínico, sempre que o cenário for de dúvida de dar volume, faz uma medida de fluido responsividade, talvez ela te ajude a tomar uma decisão. Lembrar dessa dinâmica da interação coração-pulmão como um determinante. A maioria dos métodos, ela exige um volume corrente de 8 ml por quilo e que não tem esforço. O passive leg raising e o fluid challenge, eles são menos restritos nas indicações, e em ARDS, lembrar do challenge de volume corrente. Essa parte final, trocadilho, que são as etapas da fase de a gente dar fluidos, né? São as fases da ressuscitação. Que a gente vai ter a fase de resgate, otimização, estabilização e de ressuscitação. A fase de ressuscitação é aquela clássica, que geralmente é no pronto-socorro, né? Que geralmente é o momento que você vai querer dar muito fluido, fazer uma ressuscitação inicial e rápida, você vai querer corrigir hipoperfusão, ela dura alguns minutos, talvez algumas poucas horas, e você administra fluidos em voos. E mesmo nos trabalhos que sejam mais restritivos, nas primeiras 24 horas, esse cara ele fecha o balanço hídrico positivo e tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas quando você olha na análise do Andrômeda Shock, que não foi um trabalho feito para ver isso, foi mesmo para ver a diferença de guiar a terapia de ressuscitação por tempo de enchimento capilar ou de lactato, e aqui nesse gráfico você tem aqui o azulzinho quem não foi avaliado, o laranjinha quem não era fluido responsivo e em cinza quem era responsivo. Você vê que já dá de 0 para 2 horas, uma grande parte dos pacientes deixa de ser fluido responsivo. E de 4 a 6 horas isso fica assim, bem menor o número. Então, após as primeiras horas, a maioria deixa de ser respondedor. Acho que esse é um dado para guardar na cabeça.
Mas o Andrômeda Shock era em sepse. E se o paciente for um pós-operatório de cirurgia, é diferente? Eu posso dar mais volume? Tem trabalho que avaliou estratégia restritiva versus liberal, tipo, ser mais econômico do volume ou dar mais volume, e teve realmente uma diferença nas primeiras 24 horas. Não teve diferença de mortalidade, teve um sinal para ter mais lesão renal aguda no grupo que foi restritivo. Então, aqui eu acho que é mais assim, não fica se culpando tanto se o cara fechar positivo. Pode dar um voluminho, não precisa sofrer, tá tudo bem. E aí a gente entra na fase de otimização, que a gente quer otimizar e manter a perfusão tecidual, ela dura as próximas horas. A gente tenta ser mais conservador, faz uma medida de fluido de responsividade, faz um fluid challenge, a gente tenta evitar as disfunções por edema e hipoperfusão. Depois a gente tenta estabilizar e dar o mínimo de fluido possível, tenta já começar a querer negativar esse balanço, a gente passa alguns dias reavaliando para ver se está tudo bem, e a gente já fica querendo dar furo para esse paciente. E na derressuscitação é o momento que a gente quer ativamente tirar esse monte de volume que a gente deu para o paciente. Ela dura dias a semanas, esse é o cara da UTI que está lá, muito anasarcado, que a gente fica correndo atrás do balanço dele, aí é uma fase que a gente está recuperando os órgãos, a gente tenta mobilizar o fluido que está acumulado, a gente estimula a ingesta via oral e a gente evita dar mais fluidos endovenosos. E assim, essa imagem, só voltar aqui um pouquinho, volta, antes eu ficava sofrendo, tipo, não podemos dar volume, tá tudo, não vai dar. E aqui, cara, dá volume, só pensa em tirar ele depois, entendeu? Tá tudo bem se você der volume, se você lembrar que você tem que tirar ele depois. Só não pode também dar de mais nem de menos. A gente precisa entrar num equilíbrio, que é uma parte bem difícil. Então vamos lá. Depois que a gente já teve uma aula de monitorização hemodinâmica da Pauline, aula de retorno venoso da Luísa, aula de choque da KT, faz sentido a gente guiar por metas a ressuscitação inicial? A gente guiar a nossa ressuscitação baseada em medidas de microperfusão, saturação venosa central, gap de CO2, lactato, base, excess, pH, por parâmetros de hemodinâmica, PAM, PVC? Parece que faz, né? Os caras foram atrás de fazer um protocolo de ressuscitação inicial, principalmente no pronto-socorro baseado nisso. Então, eles iam avaliando a PVC e faziam intervenção de cristalóide ou coloide, se tivesse baixo, de PAM, da droga vasoativa, saturação venosa central, interfere com hemoderivados ou com danbutamina, e aí você ia reavaliando. Esse é o trabalho do Rivers, né? Esse é o protocolo do Rivers. No protocolo, eles recebiam 500 ml de cristalóide a cada 30 minutos até atingir uma PVC de 8 a 12. Dava vasopressor ou vasodilatador para poder manter a PAM entre 65 e 90. Dava dobuta 2,5 e ia aumentando essa dobuta até atingir o alto que a gente quisesse. Estranho, né? Parece bem diferente de tudo que a gente discutiu até agora em relação a PVC. Mas o resultado foi positivo. Cadê? Eram 263 pacientes sépticos em choque séptico, na sala de emergência, terapia, e houve redução da mortalidade intra-hospitalar de 30% versus 46%. Oxe, por que a gente não faz isso, então? Depois desse trabalho do Rivers, de 260 pacientes, a gente teve o Process, com 1.341 norte-americano, o Arise, com 1.600 pacientes da ANZIC, e a gente teve o Promise, com quase 1.300 pacientes do Reino Unido. 3 trabalhos muito grandes que foram neutros no desfecho de mortalidade, multicêntricos, com um protocolo bem semelhante. E eles mostraram que foi neutro, né? Então, diminuiu a mortalidade, aumentou muito a quantidade de intervenções, todas aquelas intervenções que a gente enumerou, e eles classificaram elas como potencialmente desnecessárias. Então, não é tão óbvio assim que você tem que guiar por metas. E o lactato, e o clearance de lactato, a gente não vai guiar pelo lactato? Então, a gente comentou do Andrômeda Shock, que foi neutro, né, comparando a terapia guiada por lactato versus o enchimento capilar. Parece que ele é muito mais um marcador de gravidade. A gente fica preocupado se o lactato não está caindo, mas a gente fica pensativo, o lactato está caindo, a gente pensa nele, mas a gente não fica correndo muito atrás dele. Parece que é um mecanismo de hipóxia, de respiração anaeróbia, parece ter uma resposta compensatória envolvida, mas é tudo meio complexo. E tem um benefício energético com o aumento da oxidação do próprio lactato que está sendo produzido, né? Então, a maioria dos pacientes deixa de ser fluido responsivo nas primeiras horas de resgate. Sempre vamos, a gente, principalmente como intensivista, eu sei que tem várias pessoas na sala, mas a gente sempre tem que estar pensando na derressuscitação. E a terapia guiada por metas, ela não é recomendada para a ressuscitação em pacientes sépticos por conta dos 3 grandes trabalhos que eu mostrei para vocês. Vou deixar no último slide, que eu acho ele mais bonito.
Teresina, gente, Piauí, quem não conhece. Dúvidas? Comentários? Sem dúvida difícil. Você bota foto do Piauí no último slide, né? Estamos acostumados já com isso. Em relação a essa questão de fluido e responsividade, teve uns tempos atrás que me surgiu uma dúvida. Eu acho que foi até uma aula no YouTube lá do Belamo que ele comenta sobre isso. No paciente que é fluido responsivo, não sei se você chegou a ver, eu tentei pesquisar por alto, mas não achei. Se você der fluido para um paciente que é fluido responsivo, beleza, depois ele sobe o débito cardíaco. Mas por quanto tempo esse débito cardíaco se preserva depois que eu dei fluido para ele? Tipo, qual é aquela ideia de que o fluido não fica tanto tempo no intravascular? Porque beleza, subiu agora o débito cardíaco, mas daqui a 30 minutos, daqui a 1 hora, adiantou dar esse fluido ou o débito cardíaco só subiu por pouco tempo? E a só uma outra dúvida que essa é mais rápida, até para o professor também, acho que uma questão de opinião. Depois do Albaio, você acha que essa discussão de albumina e cristalóide se encerrou? Ou ainda tem espaço ainda para isso daí? Não, então, primeiro sobre... nem lembro mais do débito cardíaco que se eleva, né? Eu não vi nada comparando isso. Tipo, vamos ver se esse débito se sustenta. Mas o que eu vi muitas pessoas comentando é de que não, que é uma elevação transitória, que vai durar, sei lá, meia hora, 1 hora, e talvez depois você fique com as sequelas do muito fluido que você deu. Mas eu não li nada específico. Tipo, não vi. Vamos ver como é que se sustenta ou não. Até porque a gente vai acabar fazendo várias intervenções para esse paciente. A gente tem alguns trabalhos fisiológicos aí, né? Assim, só para separar aqui as coisas, os trabalhos fisiológicos ajudam a gente a entender um pouco do fenômeno, mas a gente precisa de estudo clínico, né? Então, só para ver o Relief, a gente estava indo para um mais restritivo e ele acendeu um alerta ali que a gente está restritivo demais, né? Com certeza a nossa escola é restritiva demais, né? Dos cirúrgicos, né? Então, teve mais deiscência e teve mais lesão renal aguda. Qualidade de vida em 1 ano foi igual entre os grupos, né? Mas eu acho que em 1 ano foi igual, mas no meio do caminho, acho que foi pior para os pacientes, né? Então, de ser muito restritivo no perioperatório. Mas vamos tentar ver algumas coisas. Com relação à expansão volêmica, é um trabalho da Escola Paulista, do Flávio Freitas, Flávio Machado, não lembro se era matéria de que era, publicaram no BJA. Pacientes com uma alteração de débito, deviam ser pacientes mais graves, né? Geralmente é o paciente, esse que eu quero dar mais fluido, né? E o efeito da expansão volêmica foi bastante efêmero mesmo. Durava, assim, 30 minutos, 1 hora, eu acho que ele se sustentava. Depois disso, quando via um pouquinho mais para frente, já caiu o débito novamente, né? Então, ele era fluido responsivo, dava volume, o débito cardíaco subia, isso durava meia hora, 1 hora, e depois ele voltava a cair. Tá? É um paper do BJA. E o Javier Monet e o Tebu, eles têm um paper no CCM, interessante que dos pacientes fluido responsivos, a gente comentou aí outro dia, né? Dos pacientes fluido responsivos, só metade desses, ou seja, em torno de metade é fluido responsivo, quando você for fazer uma avaliação formal, paciente chocado, na UTI, e desses só metade vai aumentar o consumo de oxigênio. Então você vai aumentar o débito cardíaco, aumentar o fluxo sanguíneo, sem necessariamente ter um aumento em consumo de oxigênio, ou seja, ele não precisava. Você fez o pessoal usa o termo para isso, é perfusão de luxo. Você aumenta o débito cardíaco sem precisar, né? E aí o único biomarcador, assim, o estudo era pequeno, mas o biomarcador que eles viram para aumentar mais o consumo de oxigênio era o lactato elevado, tá? Então se tem algum subgrupo que talvez faz sentido você ser um pouco mais liberal no fluido mesmo, é aquele paciente com lactato elevado, por mais que o lactato por si seja um marcador de estresse metabólico, não necessariamente só de perfusão, ele é um biomarcador para predizer o aumento do consumo de oxigênio, né? Tá? Frente a um aumento da oferta de oxigênio, do DO2. Então, acho que isso são algumas coisas fisiológicas, mas isso não quer dizer nada, a gente precisa de estudo clínico, só para a gente lembrar bem, né? Porque como tudo na terapia intensiva, a gente tem a fisiologia por trás, mas nosso entendimento da fisiologia ele é muito limitado, né? A gente vai enxergando pedacinhos, aí quer chegar a conclusões grandes, e geralmente a chance da gente errar é muito grande, né? Pelo histórico todo. Bom, a ideia dessa aula era a gente rever alguns conceitos importantes de manejo de fluidos. Então, a passou por bastante coisa. É uma aula mais introdutória aí para quem está no R1, vocês vão ter 3 anos para estudar isso. Então tem tempo para ver tantas coisas. Dá para fazer uma aula de cada coisa aí, praticamente. Bom, eu acho que vamos lá. Primeiro, eu vou voltar
de trás para frente, tá? Não, vamos começar nas fases dos fluidos, da fluidoterapia, que eu acho que esse foi o maior avanço que a gente teve, e isso foi essa publicação do BJA de 2014 que levantou essa bola, tá? Eu acho que já tinha alguns autores que vinham comentando sobre isso. A revisão de 2013 do Jean-Louis Vincent, ele trouxe essa ideia, e aí em 2014 eles publicaram isso focando bem no manejo de fluidos, né? E aí todo estudo que a gente for ver de manejo de fluidos, a gente tem que ver em que fase que ele está. Aquela primeira fase do resgate é o paciente que chegou morrendo. É um choque, você não tem tempo de ficar pensando muito. Então você vai dar volume, você vai dar vasopressor, você vai dar push de adrena, você vai fazer o que você quiser para o cara não morrer. E aí nesse tempo você tem meia hora, uma hora, isso é meia hora, essa fase inicial. Aí você vai para a fase de otimização, que é onde encaixa a fluidoresponsividade. Que é onde você quer ver assim, putz, eu dei um atendimento inicial, o paciente ainda está meio, a perfusão não está boa, tal, e aí nesse paciente eu vou tentar otimizar baseado em parâmetros dinâmicos. E aí, a Rafael comentou aí várias possibilidades que a gente tem, tá? O intraoperatório, ele não tem um resgate, né? Você começa na otimização, por isso que a gente chama de otimização hemodinâmica perioperatória, que é o intraoperatório e as primeiras 6 a 8 horas depois da cirurgia, né? E aí vai a minha crítica ao Relief. O Relief, ele avaliou o intraoperatório e as 24 horas do pós-operatório. Tá? Então, talvez a fase para ser mais liberal que precise ser no intra. O pós-operatório imediato eu não sei, mas o que a gente tem de evidência agora, ele juntou otimização com já indo para a fase de estabilização, né? Eu acho que a gente tem que ter isso em mente quando interpreta. E todos os outros estudos também. O FACT, que a Flávia trouxe, está bem antes, né? Ele é um estudo que, como critério de inclusão, o paciente não podia estar com vasopressor. Então, por definição, o paciente não estava nem na fase de resgate, nem de otimização. Ele já estava lá na frente. Se bobear, ele já estava na fase de ressuscitação, porque ele já estava com ARDS. Tá? E o FACT foi um divisor de águas para a gente na terapia intensiva, literalmente, né? A gente antes deixava os pacientes inchados, era o... Assim, ainda tem UTI até hoje que é assim, mas cada vez menos frequente, né? Eu lembro, quando eu fiz faculdade, eu ia na UTI, os pacientes todos inchados. Eu me formei em 2009. Todos anasacados, uma pipa, assim. Era normal. Todo mundo achava que aquilo era normal da terapia intensiva, né? E o FACT, ele trouxe a ideia assim, putz, acho que a gente tá muito errado, né? Porque se você fosse seguir a estratégia liberal deles, que era assim, dar volume baseado em PVC... As duas estratégias usavam PVC, tá? Usava PVC, perfusão e outras características também. É um protocolo bem interessante, assim, de ler. Mas um grupo, se você não se atentar, você vai positivar 7 litros, e aí ele vai ficar mais tempo internado na UTI, no hospital, sem diferença de mortalidade, porque o estudo tinha um N pequeno para detectar essa diferença. E o outro grupo que você manejava ativamente, você dava diurético para zerar o balanço. Na verdade, não era para zerar o balanço, era para baixar PVC, tá? O protocolo ele era totalmente baseado em PVC. Se a perfusão fosse boa, ele dava diurético e baixava mais a PVC. E aí, esse grupo conservador que não positivou o balanço durante a internação, os pacientes eram mais aptos ao ventilador. Você botou mais pra frente, né? É que o protocolo é interessante, vocês podem ler um dia, né? Essa daí, exato. Aí, com o tempo, a gente foi abandonando a PVC. Né, porque a gente viu que a PVC era utilizada como um parâmetro de fluidoresponsividade. Ela é péssima para ver fluidoresponsividade, a PVC isoladamente. Em contexto, talvez ela ajude alguma coisa, né, se você analisar o paciente como um todo. A gente foi abandonando a PVC e o que ficou desse protocolo do FACT, a gente corre atrás do balanço hídrico. Né, e talvez não seja a melhor estratégia, tá, porque o protocolo não era esse. O protocolo era assim, tinha que ter perfusão adequada, né, a PVC tinha que estar alta, e ele dava diurético para baixar a PVC, né, tá? E quando a PVC estava baixa, ele não dava volume, tinha isso também. E na subanálise do FACT, tem uma subanálise publicada no CCM, essa é talvez a mais importante. Os pacientes que mais se beneficiaram no grupo conservador não foram os que receberam diurético, foram os que deixaram de ganhar volume naquela fase de estabilização e de ressuscitação, tá?
Então, eles têm uma subanálise bem interessante que eles pegam os que receberam volume, né, porque a PVC estava baixa, isso no grupo liberal, e os que receberam diurético. Então, o diurético ele não mudou o desfecho. Tá? É claro que isso é uma característica pós-randomização, mas talvez mais importante do que tirar depois é não dar quando não precisa. Tá? Lembrando que o estudo foi feito numa fase mais avançada da doença, não é na fase inicial. Tá bom? Então, acho que isso fecha o nosso conceito aqui. No começo, é para ser mais liberal. Para ser mais liberal, sim, sei lá, a gente não sabe até quanto, né? Isso a gente não tem ideia. E em um dado momento eu tenho que virar a chave e ser bem conservador. E não dar volume se o paciente não precisar, né? Se ele precisar, você pode dar, não tem problema. Putz, ele chocou, aconteceu alguma coisa, foi hipotenso, porque o FACT previa isso, né? Tá? Então, acho que a gente tem que ter isso em mente. Agora, se o paciente está lá, está tudo bem, as coisas estão indo bem, o mais importante é você restringir fluidos. E aí, depois dessa época aí, veio a ideia de restrição do fluid creep. Por isso que eu tô falando que eu tô indo de trás para frente, né? Porque o histórico foi ao contrário. A ideia do fluid creep, e ele começou com realmente paciente grande queimado, e a gente foi foi entendendo que isso era um fenômeno que ocorria em todo paciente crítico, né? Que tinha choque, precisava ser ressuscitado, enfim. E aí, deixa eu lembrar agora onde é que eu estava. A gente tem o Radar 2, não era isso que eu queria falar. Estou tentando lembrar. A gente tem dois trabalhos que a gente precisa... Tem 3 trabalhos. O Radar é um estudo em inglês, tá? Chama Silverstone, o primeiro autor. E ele está tentando entender, ele ainda não publicou todos os trabalhos, né, mas ele estava tentando entender se fazer um manejo mais restritivo, fazer a desressuscitação ativa, se isso era benéfico. No estudo observacional parecia ser, você fazer a desressuscitação ativa parecia ser bom, mas no D3, depois de alguns dias, né, passadas as primeiras 48 horas ali. E agora a gente tem 2 trabalhos que estão para sair. Um é o americano, em sepse, que foi interrompido precocemente porque foi neutro, que era na fase de otimização na sepse. Lá na fase inicial, de dar volume ou não, ele tentou fazer uma estratégia mais liberal, mais conservadora, tanto fez quanto tanto faz. Tá? E o segundo vai ser publicado mês que vem. Vai sair no Critical Care Reviews, que é como é que é o nome dos escandinavos? Agora, Classic. É o Classic 2. Eles fizeram o estudo piloto e vão publicar agora o estudo grande com 1.500 pacientes. Que o objetivo era assim, você só podia dar volume depois das primeiras horas de tratamento se o paciente tivesse ou lactato alto ou livedo. Só nessas 2 condições você podia dar volume. Eu me lembro, tá? Eu não lembro se a oligúria também era no critério, eu acho que não. Acho que ou era a oligúria bem extrema. Depois a gente vai ver com calma, com certeza vai sair, a gente vai rever esse estudo. Então é para ser assim, você pode dar volume, mas ele tem que realmente precisar. Senão você não vai dar se ele não estiver nas fases iniciais. Tá? E aí vamos ver o que vai acontecer. Eu não duvido de que não dê nada. Tá? Porque muito do que a gente tem dos trabalhos aqui era muito trabalho observacional em uma outra era, que a gente positivava 10 litros em um dia. Aí você mostrar que volume demais faz mal era fácil. Além disso, o trabalho era observacional, que quem recebeu mais volume é quem estava pior. E os trabalhos não excluíam aquele cara moribundo das primeiras horas. E é só ver, se pegar um paciente que vai morrer em 48 horas, ele vai positivar 5 litros de tanto volume, antibiótico, sangue, não sei o quê. Você vai zerar a perda da diálise e ele vai positivar 5 litros em 2 dias. Isso sempre acontece. Esse paciente a gente teria que tirar desse, mesmo dos observacionais, né? Porque não tem como você manipular fluido nele. Né? A gente tem que ver só quem dá para manipular mesmo. E aí e outra subanálise que deve sair em breve não, daqui a um tempo, é do Basics. Tá? Isso aí, a gente está trabalhando, ver se consegue. Basics foram 11 mil pacientes, então dá uma olhada no que aconteceu, né? Que é um dado mais moderno, brasileiro. Também não duvido se for neutro. Tá? A gente já está no plano estatístico ali para ter uma ideia, né? Então acho que é isso. Então, tudo que eu faço de fluido eu tenho que entender que faz a doença o paciente está. Então, o politrauma que acabou de chegar na UTI, ele, assim, que o politrauma é complicado porque ele tem a fase hipovolêmica dele e depois ele vai para uma fase de choque distributivo. Então, talvez a fase de otimização dele se estenda um pouco mais, né? O pós-operatório liso, a otimização é as primeiras 6 horas. O pós-operatório complicado, talvez essa fase se estenda um pouco mais. O cara que teve complicação intraoperatória ou que fez uma deiscência precoce, aí ele tem um novo evento ali depois, né? Então, essa fase se estende.
E o que eu posso dizer para vocês é não se incomodem da volume nessa fase aí, não se preocupem, tá? Se for possível, baseado em fluido responsividade, sim. Se não for possível, o desafio hídrico tá bom também. Não é 500 ml de fluido que mata o paciente, entendeu? Esses trabalhos que mostraram dano é quando é 5 litros, 6 litros, 10 litros, entendeu? Quando é muito fluido mesmo, tá? E uma vez que você viu que passou da fase de otimização, aí tá na hora de segurar. E aí eu acho que é muito legal para a enfermagem também, né? Tem um trabalho que eles faziam, era concentrar todas as infusões, né? Que hoje é uma prática bem frequente nossa, né? A gente tende a concentrar desde o começo, que eu acho bom, mas aí, nesse trabalho, o que eles faziam? Se o paciente não era mais fluido responsivo e estava melhor do ponto de vista clínico, concentrava tudo para reduzir o fluid creep. Então, diluía ao mínimo os antibióticos, diluía ao mínimo os sedativos, e ia reduzindo, concentrando todas as infusões, né? Então, isso é outra coisa para a gente ter em mente. Liofilizar a pressão, boa teoria. E dieta, vocês acham que dieta faz diferença? No balanço e em desfecho clínico? É que se tem uma fase inicial, que o paciente está mais inflamado, talvez pisar um pouco o pé no freio, não faça tanto sentido você dar comida para ele naquele início. Depois a gente vai aumentando progressivamente até uma fase que vai partir de alguns dias, que a gente vai querer reabilitar e aí a gente vai precisar nutrir. Mas eu me lembro também que tinha uma curva em U, que se você alimenta muito pouco ou se você faz até em torno assim, de uns 70%, 80% seria o melhor para o paciente nos estudos retrospectivos, né? Não, é geral. Acho que não era cirúrgico, não. A gente tem dois... Não, em relação ao balanço, a gente tem o IDEM, que é o estudo que testou dieta trófica versus plena em paciente com ARDS. O estudo foi neutro, mas o balanço foi mais positivo nos pacientes que receberam dieta plena, tá? E não foi pouco, não, foi mais positivo. O que acontece quando você dá dieta plena é que o paciente vomita mais, tem mais hiperglicemia, então você tem mais efeito colateral metabólico e gastrointestinal, mas o efeito no balanço hídrico não se traduziu em piora de troca gasosa. Isso que é o mais importante. A troca gasosa foi igual entre os grupos, tá? Então, quando se dá fluido pela sonda, seja dieta, seja água livre mesmo, o impacto que isso vai ter, principalmente em função respiratória, que é a mais extrema, né, vamos dizer assim, da sobrecarga hídrica, ele vai ser muito pequeno, tá? Então, pessoalmente, eu não me importo muito. Quando o paciente está positivando as custas de dieta, é claro que não pode ser 3 litros todo dia, né? Aí mete lá 1.500 ml de dieta num paciente anúrico e aí ele tem que dialisar para tirar o volume da dieta, né? Aí fica meio demais, né? Mas aí talvez seja interessante usar só uma dieta mais concentrada, enfim, rever o que você está fazendo, né? Sai pelas fezes, respiração. Ele não tem. Você tem outras formas, né, disso ser eliminado, né, que a gente não quantifica, né? Mas eu acho que a gente tem nesse estudo clínico, né, mostrando que isso não tem impacto em disfunção respiratória, entendeu? Tá? Agora, soro na veia, ele vai extravasar principalmente se você der rápido, ele vai tender a extravasar mais para o interstício mesmo. E aí, uma vez no interstício, como o Pedro que gosta de falar, né, 15 minutos no plasma e uma eternidade no subcutâneo, né? Aí depois, para você remobilizar esse excesso de fluidos, aí fica muito mais difícil, né? Bom. E tipo de fluidos? Tipo é difícil, né? Estudou. Assim, tem duas coisas para falar. Primeiro, os amidos, eles são piores, eles não devem ser utilizados, né? Tá? Eu tenho uma grande crítica a esses trabalhos que eles continuaram usando amido para diluir tudo por até 28 dias, tá? Então, muito anestesista, tal, só assim, se eu usar 1.000 ml de amido no intraoperatório, isso não vai ter problema nenhum, porque os trabalhos que mostraram dano foram trabalhos de terapia intensiva e que os pacientes continuaram usando amido durante toda a internação na UTI, tá? E aí também tem uma questão da composição do amido e tal, enfim, mas se a gente não tem, é mais caro, ele não tem benefício, então realmente não tem porque a gente usar na terapia intensiva. Albumina, a gente tá aí, né,
que acontece? O Albios, ele era... Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é você repor a albumina sérica, outra coisa é você usar ela como solução de expansão, né? O Albios, ele repôs a albumina, né? Então, o protocolo era diferente, para deixar a albumina acima de 3, ali, mais próximo da normalidade. E nos pacientes com choque séptico, não era um N pequeno, ele mostrou benefício. Mas era análise subgrupo, então pendente confirmação adicional, certo? No Albios. Então, não, foi o Albios. O SAFE, ele mostrou que em pacientes sépticos, talvez a albumina era benéfica, tá? A albumina 4% para expansão. Que aí a albumina é o soro abominado. É você botar a albumina dentro de um ring lactato, do soro gelógico, se você quiser. Esse é o soro abominado. Você tem aí a composição da albumina 4%? Você tem, né? Você botou ele. Ó, a albumina 4% na verdade é o soro abominado, tá? Aí você pega... Tem um pouco mais de sódio do que de cloro. Aqui a gente faz o soro abominado, né? Bota a albumina dentro do soro. Tá? E aí essa composição que se mostrou deletéria no TCE e benéfica nos pacientes sépticos na análise subgrupo do SAFE. Então também ficou pendente de confirmação adicional. Muitos lugares do mundo entendem que a albumina é tão barata quanto usar o soro fisiológico, eles passaram a usar de rotina no paciente séptico, né? Então os australianos usam muito a albumina, né? Eles acabam usando muito. Eu sei que os canadenses tá uma polêmicazinha aí que eles usam muito também, mas para eles é mais caro. Então eu acho que eles estão planejando fazer um estudo grande para responder essa pergunta, tá? O uso da albumina. E eu acho que o pessoal do Albios ia fazer um trabalho só em choque séptico, com reposição de albumina. Aí eu também o mesmo protocolo do Albios, né? Tá? Soro fisiológico versus cristalóide balanceado, né? Hoje o que o pessoal sugere chamar são soluções com solução tampão, tá? O que a gente tem? Tinha muito trabalho mostrando o dano do soro fisiológico, mas assim, trabalhos pegando dados antigos também, quando o pessoal resultava muito. Hoje em dia, o Basics mostrou que foi neutro, uma sugestão de possível benefício. Eles publicaram o Zampieri publicou a subanálise no Blue Journal agora, recente, que os pacientes receberam soro fisiológico no pronto-socorro e soro fisiológico na UTI, esses foram piores, tá? Então, como o estudo era só na UTI, ele não pegou o soro pré-internação na UTI, e aqui no Brasil, na prática, se usa muito soro fisiológico ainda, né? Em pronto-socorro. Então, eu acho que na sepse vai acabar aquela recomendação, já falei para vocês, né? Eu acho que no frigir dos ovos, entre ring lactato e soro fisiológico, o preço é muito parecido, eu tenderia a usar ring lactato. Mas mais importante do que isso, de novo, o Basics mostrou dano da solução que não soro fisiológico no neurocrítico aqui, como exemplo do TCE. Então, neurocrítico é soro fisiológico, acabou, entendeu? Eu acho que, na verdade, essa é a única coisa que a gente pode fazer de recomendação forte, é que não pode usar albumina e não pode usar plasma light em neurocrítico. Tá? Paciente ruim mesmo, né? Tá bom? Por mais que os N's sejam pequenos, é a solução mais barata e ela não só não foi pior, como ela foi melhor, né? Embora seja na subgrupo e tudo mais. Então, isso fica tem que ficar como dica pra gente. Tá? Pensando aqui, que mais? Eu acho que é isso, sim, que a gente tinha de mais para discutir na prática, né? Acho que vocês vão discutir aí sobre desnatremia, vão ter outras discussões também, né? Eu acho que... Vocês queriam fazer alguma pergunta ou não? Prática, assim, eu não sei, não consigo fazer nas massas do HC PSVO2, eu não sei como faz. Como é que faz? Nunca... A cama tem o Trendelenburg. Então você deixa ela a 45 graus, a cabeceira. E depois você vai apertar o Trendelenburg para fazer o Trendelenburg. Tudo bem, tudo bem. Aí você tem que fazer. A única questão aí é que tem que ser uma medida de débito. Tá? Pode ser o VTI, com todas as suas limitações, porque às vezes muda a posição, pode mudar o valor só porque mudou a posição, né? Pode ser que sim. Ou a outra, enfim, a limitação é essa. Se você tiver um monitor de débito, aí é fácil, né? Então tem lugar que bota Vigileu em todo mundo, aí é tranquilo. Você tá com o Vigileu lá antes, só mexe na cama, vê quanto que subiu, tá tudo certo.
Porque minha dúvida é, você tem um monitor não calibrado e aí você tem talvez um drogamente de dose alta, não mudou a dose, mas eu não sei se esse valor de 10%, se variar, isso É fidedigno, não peça para Grace em si, porque por mais que esteja descalibrado, você quer o percentual de variação. Então, por mais que ele não esteja adequado, é considerado válido. Mas, de novo, isso é assim, você fazer tudo isso para dar 500 ml de soro, né? Entendeu? Então, o que eu acho? Se você tem um paciente que está longe da fluiditor, aquele conceito que a Vala trouxe é super legal, aquela figurinha lá da... Se ele está bem para cá, assim, ele não tem nenhum sinal de que ele esteja já com sobrecarga volêmica. O cara está seco, totalmente seco, aí você acha que dá volume, pô, entendeu? Agora o cara já está nasarcado, já está naquela fase ali, mas não está com um edema pulmonar franco. Aí você vai ser mais conservador. E o cara já está, putz, edema pulmonar, um monte de coisa, e aí você não, por mais que ele seja fluido responsivo, você não vai querer dar. Então, eu acho que essa ideia é interessante, né, de você juntar os conceitos, né? Ainda nessa parte de interação cardiopulmonar, Flávia, você teve um slide que estava falando de avaliar a variação de volume sistólico, o VPP, conforme a ventilação mecânica e tal. E aí você falou a respeito de que os preceitos básicos, né, do como foi feito, é que você teria que ter 8 ml por quilo, bloqueado, sem esforço, não. E aí você teria o paciente com ARDS, que geralmente a gente está ventilando com um volume corrente menor, que seria, por exemplo, 6 ml por quilo. E que aí o racional seria de que, como a gente usa um volume corrente menor, você está recrutando menos volume na hora da inspiração, então que se ele tiver uma variação mesmo com volume corrente menor, você poderia considerar como responsivo. Tem esse racional, mas na minha cabeça também tem um outro lado, assim, se você pensar, porque o cara com ARDS mesmo, que o pulmão tá ruim de verdade, às vezes, para fazer esse 6 ml por quilo, você faz um delta de pressão muito maior. Então, tipo, se ele tá com um PIF de 10 e um platô de 30, um delta de 20 ali, enquanto que no cara que você faz 8 ml por quilo tem um pulmão bom, você tá com um PIF de 5 e um delta de 8, sabe? Assim, e pelo que eu entendo, assim, o recrutamento ali de volume ocorreria mais pela variação de pressão do que, de fato, pelo volume de ar que entrou no tórax. Então, na minha cabeça, talvez não dê pra gente aceitar que o cara que tá 6 ml por quilo, se vier positivo, ele é mais sensível, sabe? Eu não sei exatamente de onde que você pegou esse dado, não sei. Cara, quando eu vi essa dúvida do ARS e da ventilação, a primeira coisa que eu pensei foi, por causa desse sistema aqui. Ele fala de pressão transpulmonar, ele não fala de volume corrente, a fisiologia é em variação de pressão. E foi exatamente o que eu pensei, mas em nenhum trabalho que eu vi falava de driving pressure, ou de pressão de extensão, ou de pressão alveolar. Tipo, nem nas revisões, nem nos trabalhos que tentaram explicar, nem nesses de ARDS que eles falavam de complacência, eles não falavam de variação de pressão. Isso me incomodou bastante. Eu trouxe como eles trouxeram os dados para a gente. Mas isso me incomodou muito, até porque a explicação desse trabalho que eu achei muito legal era justamente variação de pressão, que é o que a gente quer ver, que é o que aumenta a pressão alveolar e é o que impede realmente retorno venoso ou favorece. Então, eu concordo com você, mas não vi isso escrito no lugar nenhum. Não sei se o professor conhece essa informação, mas eu não vi. acho que, pensando nisso, eu penso que se você aumenta a pressão dentro da caixa torácica, que está aumentando a pressão alveolar, isso não necessariamente deve se transmitir de uma forma totalmente lisa, até porque para medir a PVC não é que você vai dar 20 ml de 20 de água de delta e vai aumentar 25 de água de PVC. Eu não sei se talvez tem um componente mais importante até do volume mesmo, porque é o quanto vai ocupar. E aí você vai dar um escondidinho. Não sei, na minha cabeça faz mais sentido o volume. Tem a ver com as duas coisas, porque a pressão que você está gerando no sistema respiratório tem que se transmitir para o sistema cardiovascular. E aí, com a complacência reduzida, você tem muito pulmão colapsado. Na verdade, é isso. Nem todo pulmão está transmitindo essa pressão para o sistema cardiovascular, entendeu? Esse que é daí que veio a ideia. E aí, o que aconteceu? Quando saiu da APP, o pessoal falou assim, o DDB é super legal, tal. E aí, se vocês forem ver, é outra escola que começou a ver as limitações do APP. Que a escola francesa começou lá nos anos 2000, o primeiro trabalho do Chest, e aí depois o pessoal lá da Bélgica que começou a falar assim, não funciona com complacência baixa, não funciona com não sei o quê, entendeu? Então, isso, aí, tanto que eles fizeram os franceses fizeram o tidal volume charge, e falaram assim, eu posso aumentar o volume corrente, beleza, né, para ver,
quando a gente estava falando com o pessoal deles, assim, você pode aumentar para 8 ml por quilo e ver o DataPP. Isso não pode. O que você pode é fazer o desafio de volume corrente, né? Você aumenta o volume corrente e vê o que acontece com o DataPP, quanto que ele varia. Isso você pode, né? Só para ter isso em mente. E você tira o paciente da condição de carga que ele está. Ele tem que estar na condição de carga que ele deve estar, ponto. Aí é isso que você vai avaliar para otimizar a circulação dele, né? Tá? E aí, o outro conceito que tem, aí esse é de um europeu que foi para os Estados Unidos, chama Maxime Canesson. Não sei se era francês, o que ele é, mas é o nome dele. Ele veio com o conceito de zona cinzenta. Então você tem assim, tem as coisas óbvias. Tem aquele paciente que, putz, o DataPP é 5. Esse cara não é fluido responsivo, acabou. Não importa como ele tiver, 8, 10, 20, 5 ml por quilo, não importa. Tá? Tem aquele cara que está com 20 de JPP, não importa, você está com 4 ml por quilo, 5, 6, 10 também, esse paciente é responsivo. E tem uma zona cinzenta, e a zona cinzenta vai variar dependendo da condição que ele está. E aí esse é o conceito que se traz aqui para a fluido-responsividade. O paciente da zona cinzenta, aí você não vai poder afirmar com certeza se ele é fluido-responsivo ou não, você vai ter que usar outras informações ou outro método, se aquele método tiver alguma limitação. Né? Acho que é o último conceito aí. Então, essa teoria toda aqui da responsividade serve para a fase de otimização. Lá. Quando o paciente não está, tipo, eu tenho que fazer uma coisa, senão ele vai morrer, você não vai ficar levantando a perna lá para ver se for responsivo, se ele está com PM de 30, né? Entendeu? Então, você vai fazer alguma coisa. Aí, uma vez que ele não está assim, aí você pode testar a responsividade e ver o que você vai fazer. Né? E aí seria a fase de otimização. Tá? Que é isso, mas isso aí tudo é uma aula só, né? É uma aula só para a gente falar sobre responsabilidade, deu um bom apanhado, e o que a gente tem hoje de mais ou menos. E a última coisa, a arritmia, né? Um problema com esse método, com SVV, com DataPP, tudo que é baseado nessa variação do volume sistólico do VE, se o paciente tiver fibrilação atrial, não dá, né? Porque vai variar completamente. Deixa eu fazer o... Esse algoritmo tem uma coisa errada, tá? Porque a respiração da cava inferior não tem nada a ver com a arritmia. Tá? É que ele bota ali se... não tem nada... Pelo contrário, você pode usar. E só o Luiz fez uma revisão sistemática recentemente sobre isso. E a variação da veia cava inferior, ela é específica, ela não é sensível. A gente interpreta ela errada, tá? Então, se o paciente tem variabilidade grande, ele é responsivo na maioria das vezes. Tá? Você tem uma variabilidade da veia cava inferior, aí os pontos de corte de artéria são bem variáveis, tem desde 12% até 40%, até 50%, mas se varia mais de 50%, esse paciente muito provavelmente ele é responsivo sim. Só que tem paciente que não varia e é responsivo. E aí você pode fazer um teste de uma inspiração padronizada, que a gente não tem aqui o aparelhinho, mas que basicamente se o paciente está taquipneico puxando fundo, você vai fazer uma grande variação de pressão intratorácica e isso vai se traduzir, entendeu? Tá? Então você vai sensibilizar o teste com isso. Tá? Eu já fui mais crítico da cava inferior, hoje eu não sou tanto não, porque é muito fácil de fazer, né? Então nessa situação que o paciente não tem nenhum sinal de fluido intolerância, vamos dizer assim, e você quer dar volume, está numa fase que você acha que vale a pena, eu sinceramente você está lá com um sinal de baixo débito e tem uma cava que colaba, eu daria volume, entendeu? Não ficaria pensando muito tanto. Sim, sim. Eu acho que isso faz parte também da nossa prática atual, como a gente usa o vasopressor mais precoce, a gente acaba dando menos fluido, isso é super saudável, né? Porque aí a gente cobra a fisiopatologia com mais de um tratamento, vamos dizer assim, né? Em vez de ficar só no fluido. Né? Tem outra coisa que esses monitores dão, vamos ver se eles trazem, né? Tem duas coisas. Ele dá um preditor de hipotensão. Como é que é o nome? Acumen. Ele mostrou já na última vez? Tá, eu não estava aí. E eles têm também tem a variação de volume sistólico pelo DataPP. Para ver a relação entre a elastância arterial e a elastância do ventrículo esquerdo. Para ver se o problema é mais vasoplegia. Não, porque aí ele tenta separar aqueles componentes para ver se é mais vasoplegia que você teria que dar vasopressor, ou se você deveria assim, não tem vasoplegia mais, e você poderia dar mais volume, entendeu? É mais ou menos isso, esse que é o raciocínio. Mas eu não lembro se a gente faz... A gente fez... ele trouxe também?
Ah, legal, perfeito. Gente, isso aí tudo é bonitinho, tá? A gente tem que ter nossas críticas, né? Mas é interessante, né? Acho que são coisas pra gente. Não, isso é só para. Porque o delta PP a gente tem arterial. Aí quando você estima o débito e, além disso, tem a pressão, você consegue ter essas outras medidas, né? Tá? Ver se quando você dá volume e vê variação da PVC, assim, não sei, para mim mediria muito mais um cara que aumentou a PVC, que ele não é fluido responsivo, do que, enfim, tem vontade de ver isso. Mas ele não é fluido tolerante, né? Porque você dá fluido, a circulação não comporta mais aquele fluido, porque ele já está no limite dele do volume estressado. Ele até talvez ele ganhou o débito, pode ter sido que ele ganhou, mas ele as custas de aumento da PVC. Então, no fim, o resultado final é neutro ou negativo, né? Entendeu? Mais ou menos esse seria o resultado, né? O raciocínio aí. Não sei se era isso que você... Não sei, talvez o cara dá uma chute ele aumenta. Eu vou imaginar que a diferença entre vai diminuir. Sim. Não sei nem se ele seria. Não consigo pensar como ele seria responsivo em condição da débito. Sim, faz sentido mesmo. Exato, perfeito. Não, faz sentido mesmo. E aí se for ver o pessoal, mas se for ver o Jean-Louis Vincent, os últimos editoriais aí que eles têm falado sobre isso, eles têm voltado para o Fluid Challenge, entendeu? Eles voltaram para o Fluid Challenge e falaram assim, olha a PVC, olha o débito, olha tudo e tal. Então, em última instância, se você não conseguiu fazer a medida, pelo menos se cerca ali de parâmetros que você fique tranquilo e segue o jogo. E a PVC não é de todo ruim. A gente não tem, mas a PVC, por exemplo, facilita muito para a enfermagem coletar exame de catéter central. A gente deixa sem, aí hoje em dia para coletar, se você não tem uma PVC lá instalada, uma coisa que lava rapidinho, dá um baita trabalho. Eles têm que ir lá, coletar, lavar, não sei o quê, manipula muito mais, do que senão seria a mesma manipulação de uma PE invasiva, entendeu? Se você instalasse uma PVC. Então, não... Se instalar e usar direito, não tem problema. O problema é usar errado, né? Esse que seria o contexto errado. Enfim. Acho que é isso. Não. Dúvidas aí? Paulo? Aí? Bom, obrigado, Fábio.